Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês a felicidade de estar aqui no último vídeo da nossa série do Poder do Perdão. E esse vídeo é um vídeo que eu considero um dos mais importantes para a nossa vida como cristão e para a nossa vida em sociedade, na sociedade com as pessoas. O primeiro tópico que eu queria estar tratando aqui a respeito de reconciliação é restauração. Porque não existe perdão, não existe arrependimento sem restauração, entende? Porque muitas pessoas hoje em dia elas têm erroneamente a mania de falar: ah não, eu perdoei, mas eu quero distância, eu perdoei, mas eu não quero mais contato, deixe essa pessoa para lá, eu perdoei, mas eu não quero mais ter contato com essa pessoa. Então ela diz que perdoou, mas não houve restauração, não houve novamente a união entre essas duas pessoas. Então eu quero te encorajar e eu quero te ensinar que não existe perdão, não existe arrependimento sem reconciliação. Porque esse é o ministério de Jesus para conosco, é reconciliação, entende? O ministério de Jesus veio para nos trazer reconciliação com o Pai, veio para nos reconciliar com Deus, porque nós só conseguimos nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, que foi o sacrifício, o cordeiro puro, sacrificado por Deus, para que nós pudéssemos ter reconciliação com Ele. Entende? Então, por Jesus, nós podemos ter reconciliação com Deus. Jesus ele veio para restaurar aquilo que foi desfeito, para atar aquilo que foi desatado. O véu que separava não separa mais. O véu não está mais entre nós, porque Jesus veio e rasgou o véu de cima a baixo. Entende? Então ele veio para trazer restauração, para trazer comunhão. Então se nós, na nossa vida social, nós formos perdoar as pessoas, e não perdoar genuinamente, como restaurando a vivência, a convivência com essas pessoas, eu não estou perdoando verdadeiramente essa pessoa. Eu não estou perdoando de coração essa pessoa. Entende? E para conosco aqui na Terra, um dos principais pontos que acontece na restauração é a confiança. Você precisa restaurar a confiança com aquela pessoa que você errou. Entende? Você precisa restaurar a confiança com aquela pessoa. Você acabou de errar com ela, você pediu perdão, ela te perdoou, ela está ali, está tentando conviver novamente com você, e você precisa o quê? Conquistar novamente a confiança dessa pessoa. Porque, infelizmente, nós não sabemos o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem. Então, nós precisamos ter consciência que se eu quero restaurar a comunhão com aquela pessoa precisa confiar em mim. Da mesma forma para com Deus. Só que com Deus, eu acho que é mais complicado ainda, porque Ele conhece o teu coração e Ele sabe o que você pensa, o que você sente. Você tem que se arrepender genuinamente. Entende? Então, faça essa pergunta: será que Deus pode confiar em mim? E essa confiança me remete ao outro vídeo, ao nosso 6º vídeo da nossa série, onde eu falei que quando você está ali com as pessoas que pecam, com as pessoas que erram, não é um ambiente para você. Mas não é um ambiente para você que está se reconciliando com Deus. Porque essas pessoas, elas costumam andar em ambientes que vão te levar ao pecado. Agora, a partir do momento que você para e pensa: não, Deus pode confiar em mim. Entende? Eu tenho plena segurança, plena fé naquilo que Deus colocou no meu coração. E eu posso ir lá e pregar para aquelas pessoas. Mas eu preciso entender que a minha amizade com aquelas pessoas não pode acabar. Mas eu tenho que ter discernimento. Eu tenho que ter discernimento. Se aquela pessoa está ali numa situação de pecado, em um lugar de pecado, eu posso chegar lá, aconselhar aquela pessoa, posso ensinar. Mas agora eu vou estar ali fazendo o que com ela, se eu não gerar transformação para a vida dela? Pode sim se relacionar com as pessoas que são do mundo, com as pessoas que são pecadores. Mas a partir do momento que você entende que Deus pode confiar em você,
Entende? Ele sabe se ele pode ou não confiar em você, mas você precisa entender. Não, Deus pode confiar em mim. Porque eu me reconciliei, eu restaurei aquilo que foi perdido, sabe? E eu estou fortalecido na rocha. Então eu posso entrar ali e ajudar aquelas pessoas. Entende? Ajudar, tentar resgatar aquelas pessoas. Agora, se for para você se colocar numa situação em que você vai estar vulnerável, eu te aconselho, abandona de lado, até que você esteja restaurado, até que você esteja confiante de que Deus pode confiar em você. Entendeu? E esse passo da confiança vem do fortalecimento, o fortalecimento dos laços, dos seus laços com Deus. Conforme você vai se fortalecendo na palavra, conforme você vai se fortalecendo no evangelho, entende? Ao ponto de o mal não conseguir mais gerar transformação na sua vida, não conseguir gerar mudança na sua vida. Entende? Porque o mal ele tenta todo tempo, o pecado ele tenta todo tempo para tentar te fazer afastar da realidade que Deus quer que você viva, que é o evangelho. Te afastar da realidade que Ele quer que você viva, que é a realidade do reino. O mal e o pecado ele vai tentar te afastar. E você precisa ter essa consciência. Você precisa ter essa confiança, esse fortalecimento de laço com Deus para que você não venha a falhar. Para que você não venha a sucumbir. E caia numa rede de inconstância onde você tem picos de altos e baixos. Onde você parece que está numa montanha russa. Com subidas muito lentas e descidas muito rápidas. E cada vez que você desce, você está mais afundado, você está mais embaixo. E cada vez a subida é mais lenta. Então você precisa ter noção desse fortalecimento de laço, dessa confiança que Deus tem em você. Da mesma maneira para com as pessoas na sociedade. Se você pedir perdão, se você tentar fortalecer o laço com a pessoa sem ter confiança, você não vai conseguir. Porque ela não confia em você, como é que você vai fortalecer o laço com ela? Um laço de amizade, um laço familiar com aquela pessoa, se ela não tem confiança em você. Mas a partir do momento que você conquista a confiança dela, você consegue fortalecer o laço. E aí começa a ficar algo mais firmado, algo que começa a caminhar da maneira que deveria ser, entende? E você fortalecendo o laço, você fortalecendo, se fortalecendo na palavra e tudo mais, você ganha a força para vencer o mal. Você vai ganhar força para vencer o mal. E aí é o ponto que você deixa de ser alguém manipulável, você deixa de ser alguém que se deixa levar pelas outras pessoas e você começa a ser alguém que gera transformação na vida das outras pessoas. Você começa a ser uma pessoa que gera mudança na vida das outras pessoas através do poder do evangelho. Entende? E no nosso meio social, quando você pede perdão para outra pessoa, você tem força para vencer o mal, que é o quê? É a vontade de errar novamente com aquela pessoa. E aí, você vencendo esse mal dentro de você, você vai conseguir fortalecer ainda mais o vínculo e gerar transformação para a vida daquela pessoa, ao ponto dela chegar e falar para você: poxa vida, eu nunca imaginei que você ia fazer eu mudar de pensamento, eu mudar da maneira com que eu penso a respeito das coisas. Entende? Só que se você não tiver a confiança dela, não tiver o laço fortalecido, você não consegue gerar transformação na vida dela. A mesma coisa com Deus. Se a gente não tiver a confiança que Deus pode confiar na gente, se nós não tivermos o fortalecimento de laço, se nós não tivermos o fortalecimento de laço, nós não temos força para vencer o mal. Então Deus não vai gerar transformação na nossa vida. Mas não porque Ele não quer, porque nós não permitimos. E aí nós entramos novamente no campo do arrependimento e tudo mais, que tem nos outros vídeos, que se você não assistiu, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, volta lá, assiste todos os nossos vídeos, a nossa série todinha, que você vai compreender melhor sobre o que eu estou falando. Então, você vai ter força para vencer o mal. E Jesus, Deus, Ele vai trazer transformação à sua vida, ao seu ser. Entende? E aí remete à comunhão. Comunhão não é somente pedir perdão, não é somente se arrepender, mas comunhão é você começar a caminhar com aquela pessoa.
é você andar com aquela pessoa. Entende? É você conhecer mais aquela pessoa. É você saber o que ela gosta, o que ela pensa, o que ela sente a respeito de você. Então, o arrependimento, o perdão, todos esses aspectos que a gente estudou até agora, eles nos levam à comunhão. Mas nós só conseguimos a comunhão através da reconciliação. Entende? Através da reconciliação. A reconciliação ela nos leva para ter comunhão com Deus. E o arrependimento, ele me encaminha para a vida de Deus. O arrependimento, ele me encaminha para a vida de Deus, porque eu estava no pecado, eu estava andando errado e de repente, metanoia, eu mudei de direção. Eu me arrependi daquele caminho com que eu estava e ele me leva para qual caminho? O caminho para a vida de Deus, para o reino de Deus, o caminho com que Deus quer que eu ande. E assim também é com as pessoas. O arrependimento, ele me leva à comunhão com aquelas pessoas novamente. Às vezes tem anos que você não fala com aquela pessoa. Entende? Às vezes tem mais de 4, 5, 6 anos que você não fala com aquela pessoa. Se você se arrepender realmente daquilo que aconteceu entre vocês dois, e você chegar para pedir perdão, se reconciliar, entendeu? Você com certeza voltará a ter comunhão com aquela pessoa. Mas você precisa compreender esses aspectos. Você precisa colocar isso na sua mente. Que começa de você, cara. Precisa começar de você. Não importa se a outra pessoa errou, se você errou, se a briga, a coisa foi feia e vocês dois erraram. Não fica querendo que ela peça perdão, sabe? Se você é um servo de Deus, vai e pede perdão, cara. Vai e pede perdão, não se importa com o erro, não aponta o erro da outra pessoa. Nós não estamos aqui para apontar o erro da outra pessoa ou para julgar. Vai e pede perdão pelo seu erro. Entende? E da mesma maneira é com Deus. Se você não é um cristão, se você não é alguém que está caminhando com Cristo, eu te desafio a você se arrepender e pedir perdão a Deus para você ver a mudança e a transformação que Ele vai trazer na sua vida. Entende? A mudança que Ele vai gerar na sua vida e através de Cristo. Entende? Aí você pode falar para mim, não, Renan, mas eu não faço nada de errado, eu não mato, eu não roubo. A minha vida, ela tá boa. Eu não desejo mal para as outras pessoas. Mas você vive a vida que Deus planejou para você? Você tem certeza de salvação? Você sabe para onde você vai depois que você morrer, depois que acabar aqui, se Jesus voltar hoje? Você não crê que Jesus voltou, mas vamos lá, você morreu. Você sabe para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? Entende? Então é esse aspecto que eu quero te mostrar. Se arrepender não é só se arrepender de um pecado em si. Se arrepender é se arrepender de uma condição de vida. Se arrepender é se arrepender de uma natureza. Para que eu possa viver a natureza de Deus em mim. Porque nós somos criados, nós somos projetados para ser igual a Deus. Mas por conta do pecado nós perdemos essa condição. Então o arrependimento através de Jesus Cristo, ele nos retorna para essa condição. Então não é se você peca, não é se você faz algo de errado ou não. A Bíblia ainda diz que todos pecam, que todos pecaram. É aquele que fala que não peca, por si só já está pecando porque é mentiroso. Entende? Então eu não quero chegar nesse mérito com você, mas eu quero te fazer entender que você precisa de Jesus. Entende? Você precisa de Jesus. Por mais que aos olhos da humanidade você não faça nada de errado, aos olhos de Deus você faz. Porque você precisa reatar aquilo que foi desatado. Você precisa ter comunhão novamente com Deus. Então se você não faz nada de errado aos olhos da humanidade, mas você não tem comunhão com Deus, de nada serve. Porque nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas sim pelo Filho de Deus que veio aqui à Terra. E foi entregue naquela cruz, foi entregue à morte, para que nós pudéssemos ganhar vida. Entende? E uma postagem que eu achei muito interessante do pastor Cláudio Duarte, onde dizia assim: a primeira pessoa a pedir perdão é a mais corajosa. A primeira pessoa a perdoar é a mais forte. E a primeira pessoa a esquecer os problemas é a mais feliz.
Então, isso é o que eu trouxe para minha vida e eu quero que você leve para sua vida também, porque às vezes a gente diz que perdoou ou às vezes a gente pediu perdão, mas a gente continua lembrando do mal, continua lembrando do erro da outra pessoa ou continua lembrando do nosso erro. Então isso começa a nos castigar. E se houve perdão, se houve arrependimento, não tem por que você lembrar. Entende? A palavra de Deus, isso também serve para com Deus, porque a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos, nós pedimos perdão a Deus, Ele lança o nosso pecado no lago de esquecimento. Então nós precisamos largar aquela condição pecaminosa para trás. Entende? Não ficar lembrando, não ficar mastigando, entende? Os nossos pecados, os nossos erros. Não se trata só de pedir perdão ou de ser perdoado ou de se reconciliar, mas comunhão é largar aquilo que foi feito de errado para trás. Isso é comunhão. Isso me leva à comunhão. Quando eu esqueço aquilo que não era para ter sido feito e volto à natureza do que Deus quer que eu seja, a natureza plena da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Entende? Volto à natureza limpa e perfeita que Deus nos criou para ser. Entende? Aí você fala, não, mas não tem como ser limpo, não tem como ser perfeito. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E é por Jesus Cristo que se torna possível que nós possamos ser limpos, que nós possamos ser sarados, que nós possamos ser curados. Entende? E não viver numa vida de escravidão ao pecado. E da mesma maneira para com as outras pessoas. O perdão, ele vai te libertar, ele vai te curar, ele vai reatar aquilo que foi desatado e ele vai transformar a sua maneira com que você vive com as pessoas, com que as pessoas te veem.